Hoje com o pastor José Prince. A paz, igreja, é tão bom estar com vocês mais uma vez. Como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Eu também vejo vocês no Espírito e muitas vezes, enquanto eu adoro ao Senhor aos domingos, eu me vejo com todos vocês adorando ao Senhor juntos. Essa é a visão que Deus quer que você tenha quando nos reunimos aos domingos, certo? Veja-se como um numa multidão. Adorando ao Senhor, somos todos um no Espírito. Amém? Você está pronto para a palavra e o que Deus tem para nós neste ano? Assente-se e assista. O ano da visão Razon. Razon é a palavra do hebraico para visões proféticas de Deus. Quando Deus fala contigo em forma de figura, esta é a visão Razon. E a diferença entre as visões do mundo ou do diabo é que o resultado é sempre divino. Se Deus mostra, se Deus fala, isso vai acontecer. Amém? Geralmente, quando o diabo dá uma visão, porque o diabo também pode dar uma visão, mas a visão geralmente vai ser uma catástrofe, algo maligno, algo que vai entristecer, você se sente mal, fica para baixo pensando naquilo, às vezes tem até pesadelos, mas quando você acordar em nome de Jesus, repreenda. Amém? Se algo causa medo no coração, você tem um pesadelo acerca de si mesmo ou a família, correndo perigo ou algo negativo, só repreenda em nome de Jesus quando acordar. Amém? O diabo pode falar dos seus planos, mas o diabo não é onisciente. Só Deus é onisciente. Amém? Jesus, no cenáculo, falou quando o Espírito Santo vier, ele não só vai ensinar todas as coisas e te guiar em toda a verdade, mas ele vai mostrar as coisas que virão. É o futuro. Amém? Não vamos deixar essa herança, o que é nosso por direito. Amém? Por isso precisamos continuar orando, que eu falei que você deve orar todos os dias. Amém? A oração de Efésios 1:17, para que Deus te dê o espírito de sabedoria e revelação. Amém? No conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para conhecermos a esperança da sua vocação e a sua gloriosa herança nos santos, é a nossa herança, e a grandeza da sua força e poder. O poder da ressurreição que se manifestou em Cristo quando ele o ressuscitou dos mortos. Deus quer que sejamos conscientes, pensemos nisso e também tomemos posse deste poder, amém? Que ressuscitou Cristo dos mortos. Por isso ele quer que o conheçamos e andemos nele, amém? Glória a Deus. Isso vem através de revelação. Se pudéssemos estudar e tomar posse disso, não precisaríamos fazer a oração. Mas isso só vem quando recebemos o espírito de sabedoria e revelação e ter os olhos iluminados, para termos a esperança da nossa vocação. E essa esperança vai te dar um sentido de propósito. Você sabe que não está sendo somente levado pela vida, amém? Mas você tem um chamado, uma vocação, amém? E nessa vocação, com a visão, você tem a provisão. Vem o que você precisa, vem todos os recursos para que você cumpra o seu chamado, amém? Hoje quero falar contigo sobre como Deus fala, amém? A metodologia, agora que sabemos que Deus quer nos dar a visão Razon durante a nossa vida. E olha, essa visão Razon pode envolver vários diferentes níveis de visão Razon, diferentes áreas da nossa própria vida. Amém? Até mesmo para um governante. Amém? Um rei como Nabucodonosor, que teve um sonho, ele teve uma visão de Deus, daquilo que aconteceria do futuro, e Deus dá essa visão para até mesmo um descrente. Amém? Um rei descrente. Amém? Foi assim, mas foi necessário um crente interpretar. Amém? O descrente não é capaz de até mesmo
compreender os símbolos e os seus significados, mas alguém que tem o Espírito de Deus é capaz. E você se lembra também de Faraó no Egito? Faraó também teve um sonho. Ele teve um sonho durante muitos dias. Amém? E ninguém foi capaz de interpretá-lo a não ser José. E ele então disse, podemos encontrar alguém que tenha o Espírito de Deus? Ele viu Deus em José. Eles podem ter sonhos, podem ter visões, mas não conseguem interpretar. Porque é necessária sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Agora olha bem isso. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, se levantou. E se lembre do seguinte, isso foi depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado e fomos crucificados com ele. Amém? Quando ele foi sepultado, nós também fomos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E nos assentamos juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo. E agora, estamos na nova aliança. A nova aliança foi inaugurada. Amém? O que eu vou falar agora é sobre a nova aliança. Não é a antiga aliança e alguém diz que no Novo Testamento Deus não fala através de sonhos e visões. Ou vão dizer que Deus pode, mas ele não age assim normalmente. Ok, então eles menosprezam visões e sonhos e eles fazem com que as pessoas tenham até mesmo a vontade de anular as visões e os sonhos que receberam. O crente não valoriza e não espera e não querem muitas vezes manifestar as visões com medo de receber uma visão do diabo. E amigo, tenha cuidado para não cair nisso. Amém? Essa é a nossa herança por direito. Então o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, na nova aliança, Cristo já tinha sido glorificado à destra de Deus. E ele disse isso, que o Espírito Santo veio porque Jesus foi glorificado. Você se lembra? Em João 7, quando Jesus disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz que Jesus falava do Espírito Santo, que não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo foi dado, porque agora Jesus foi glorificado. E está à direita de Deus Pai. Pedro se levantou, e Pedro disse, o Pai derramou agora o Espírito Santo, porque Jesus já foi glorificado. Deus tornou Jesus como Senhor e Cristo, ele disse. E ele os fez lembrar do profeta Joel, quando ele profetizou no livro de Joel, quando fala dos últimos dias. Ele disse, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Agora sabemos que muitas vezes Deus nos direciona através da sua palavra. É a forma número 1. Amém? E olha, na maioria das vezes Deus fala comigo através da palavra. Mas a palavra vem em forma de figuras. Amém? Então, espere receber visões e até sonhos à noite alinhados com a palavra de Deus. E nós também sabemos que se o diabo der uma visão ou um sonho, nunca vai estar alinhado com a palavra de Deus. Mas tem alguns sonhos que Deus pode te dar que tem elementos de catástrofe ou talvez até palavras fortes que ele dá para alguns servos, profetas, que têm um dom de profecia. Porque ainda tem profetas no Novo Testamento, mas geralmente vem com uma resposta, como quando o profeta Ágabo falou. Ele profetizou que haveria uma grande fome, uma grande seca que atingiria o mundo inteiro. E a solução estava na unidade para que os santos pobres tivessem recursos, especialmente os que estavam em Jerusalém. Então, às vezes é algo negativo, mas Deus sempre mostra a solução para que possamos vencer. Mas o diabo só dá coisas negativas e negativas. Sabe, ele só mostra imagens de catástrofe que vão causar medo. Ele quer que você tenha medo, porque, como Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, Deus quer te dar uma visão de fé, aquilo que você crê, e vai ser feito de acordo com a sua fé. Amém? Sim, a visão de Deus pode vir das Escrituras. Então, o apóstolo Pedro se levantou e disse que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Ele estava falando como Deus fala conosco. E se sonhos e visões são coisas que Pedro talvez desprezasse, ele não falaria assim, olha gente, isto aqui é o cumprimento, isso é muito bom. Lembra dos dias de Samuel quando ele era jovem? Os dias de Eli, o sumo sacerdote, e Samuel era menino? A Bíblia diz que não havia visão manifesta. A palavra de Deus era muito rara naqueles dias e não havia visão. Então isso nos mostra que quando a palavra de Deus se torna rara,
e não tem nenhuma visão constante, é algo ruim, é algo que nos mostra que falta o favor de Deus. Amém? Sobre o povo de Israel naquela época. Mas Deus sempre mostra a solução. Amém? Deus sempre tem a solução, e a solução naquela época foi Samuel, que Deus mostrou para ele sonhos e visões, e ele foi o primeiro que a Bíblia chama de vidente. Ele era um vidente, como quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai, ele disse para alguém que estava com ele: vamos nos encontrar com o vidente. Por que vidente? Porque ele tinha a visão de Deus, ele tinha o razão de Deus. Então, o que era o segredo, particularmente, de forma individual, no Antigo Testamento? Porque nem todo mundo profetizava no Antigo Testamento. Amém? Somente profetas. Eles tinham as visões, eles tinham os sonhos. É lógico, profeta, sacerdote e rei se qualificavam para isso, mas muitas vezes era só o ministério de profeta no Antigo Testamento. O que era específico para este ministério, agora é a propriedade, é a herança que Deus deu para todo filho de Deus. Amém? Se você é um crente, amém? Se você é um cristão, essa é a sua herança. Eu não estou dizendo que todos somos profetas. Ainda tem profetas no Novo Testamento. Amém? Um dos 5 ministérios que Jesus falou no livro de Efésios. Então vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Recentemente falamos sobre Abacuque, como ele tinha visto todo o mal no mundo. Ele perguntou para Deus: por que o Senhor me faz ver tudo isso? E qual é a solução? E Deus deu para ele a resposta em uma visão. E a palavra ali é razão. Deus disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Mas olha, a visão não quer dizer que vai se cumprir no próximo dia. O verso 3 fala: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e diz: não tardará. Amém? Deus diz: quando te dou uma visão, às vezes parece que vai demorar, mas espere, porque certamente vai se cumprir, e não vai tardar. Amém? Glória a Deus. Então temos que escrever. É uma coisa muito boa quando você tem um caderno, algo para você anotar, ou até no celular, se você quiser fazer anotações. Isso também é bom, mas é uma atitude de fé quando você vai a Deus e pede, e eu sei que você já fez isso. Você pede para Deus: como está o meu casamento? Como o Senhor vê o meu ministério, a minha profissão? Senhor, como tu me vês? Amém? E depois você escreve, porque você vai receber visões no Espírito, e talvez vai ser uma visão muito gentil que vai vir. Eu quero te ensinar como receber a visão razão de Deus. Quando pedir para Deus, se prepare. Amém? Se você pedir para Deus algo, em Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, ou direção, ou até visão, isso tudo faz parte desta palavra, sabe, sabedoria. Se tem falta de sabedoria e precisa de direção, o que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Deus não faz isso, ele dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. A Bíblia é cheia de figuras quando diz que o que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento. Não seja como este homem. Amém? Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então peça, porém, com fé. Amém? Pegue um caderno e pergunte ao Senhor como o Senhor vê este problema. Se você está passando por uma luta e precisa de resposta de Deus, peça para Deus falar. Olha, se a visão não vier ali, você vai ver que quando você tem uma caneta e um caderno, você escreve aquilo que Deus vai mostrar para você. Mas escute, no ocultismo, na nova era também fazem isso. O que eles chamam de psicografia, não faça isso. O que eles fazem é esvaziar a mente fica passiva e eles abrem o caderno. O diabo tenta sempre copiar Deus, mas escute isso: Deus nunca passa acima da sua escolha. Deus trabalha sempre contigo. Amém? Ele não te torna passivo e depois toma posse de você. O diabo faz isso. Até mesmo quando falamos em línguas. Amém? Nós temos que falar quando o Espírito nos inspira. Se não falarmos, não vai sair nada. Deus sempre opera com a vontade do homem. Amém? Com a cooperação do homem. Aleluia, somos colaboradores de Deus. Mas escute isso, no ocultismo lá no mundo, o que eles fazem é esvaziar a mente e então o espírito maligno toma posse e começam a escrever aquilo que ele quer. Eu não estou falando disso, eu estou falando de estar completamente consciente como Deus te fez. Amém? E Deus fala assim:
Amém? Você está bem alerta, você tem posse das suas faculdades mentais. Amém? Você não entrega a sua mente para uma força invisível. Amém? Você pergunta para o Senhor algo e só pare por um tempo e ore no Espírito e comece a ouvir. Amém? E veja, vigia para ver. Lembra o que Abacuque disse? Eu vigiarei para ver, vigia para ver as imagens que Deus vai te dar. Amém? Se lembre deste princípio do Novo Testamento. É sempre assim. Se um sonho é de Deus, se uma visão é de Deus, se isso vem de Deus, se a profecia é de Deus, porque tudo isso é profecia. Quando você profetiza, você fala de visões. Amém? Você fala de visões como Abacuque, o profeta que falou de visões. Amém? Samuel falou de visões. Amém? Você mostra uma figura para aquela pessoa que você profetiza ou uma nação para a qual você fala. Então é você falar de uma visão, mas no Novo Testamento, escute, não é como no Antigo. No Antigo Testamento, eles profetizavam geralmente, escute isso, especialmente antes da entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, quando invadiram toda a nação de Israel naquela época. Você percebeu que muitas visões que ele teve foram visões de uma crise nacional e guerra e sangue derramado, ok? Olha, isso é verdade hoje? Escute bem, se você é um profeta e foi chamado para escrever o livro do Apocalipse, mesmo assim o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E se você foi chamado para ser um profeta, não fale de eventos mundiais. Amém? Você não foi chamado para coisas muito altas que você não foi chamado para falar. Amém? Tem profetas que falam de eventos mundiais, mas aqueles que só tentam fazer isso sem a unção, eles erram bastante. E todo mundo vê então o resultado, porque não vai se cumprir. Então não vá além do seu chamado. As coisas simples que Deus fala conosco hoje, como eu falei, o que era só para o profeta do Antigo Testamento, hoje é para todos nós da Nova Aliança, mas devemos fazer isso de acordo com o chamado para a nossa vida, para o nosso ministério. Amém? A área da nossa responsabilidade, a nossa missão. Amém? Então Deus vai falar contigo. Amém? Então peça ao Senhor e vigia para ver aquela imagem que vai surgir por dentro. Pastor Prince, eu quero que um anjo apareça na minha visão razão. Eu espero que o Senhor mesmo apareça, mas isto não é a norma. Por alguma razão, as pessoas acham que uma visão quer dizer você tem que ter uma visão, seja de um anjo ou do Senhor mesmo. E também, se alguém está ali, vai ver a mesma coisa que você vê. Não é verdade, até mesmo quando Saulo, no caminho para Damasco, teve uma visão, e a Bíblia diz que todos que estavam com ele não viram. Amém? Eles não viram e não ouviram o Senhor falar. Sim, eles ouviram, mas não viram o Senhor. Amém? O mesmo com Ezequiel. Ezequiel recebeu a visão, mas quem estava por ali não viu essa visão. Mas pensamos que se o Senhor aparecer, todo mundo vai ver. Todo mundo que estiver conosco vai ver o Senhor. E não é verdade. Temos algumas ideias sobre isso que são sensacionais, espetaculares, mas não estão na palavra. O caminho de Deus, meu amigo, é assim, a sua voz não está no terremoto, não está no trovão, mas naquela voz calma. Aquela visão que você recebe quando se prepara e pede ao Senhor. Eu estava falando com o Ministério de Louvor sobre eles receberem novas canções. E de onde vem a música? De dentro. Por que isso? Porque Deus habita em você. Eu estarei com eles, habitarei neles. Amém? Você é o templo do próprio Deus, o templo do Espírito Santo. Um templo vivo do Deus vivo, que por onde vai é uma bênção. Aleluia. Amém? Deus habita em você, não está mais do lado de fora. De fato, se você recebe uma visão que de alguma forma traz um certo medo ou preocupações, isso não é de Deus. Amém? A visão traz paz, que o diabo quer roubar. Amém? Tem que ser assim. Quando você tem uma visão, pode ser um aviso, mas ainda traz paz. Pode ser um sonho e você acorda, mas é um aviso de algo que você tem que fazer. Amém? Eu acredito em sonhos, sim. Eu já tive muitos sonhos durante toda a minha vida. No meu ministério, eu falei recentemente que na semana passada, naquela manhã que eu tinha que pregar uma palavra, amém? Naquela manhã eu sonhei com um tsunami que veio sobre onde eu estava, sobre a minha casa, onde eu estava. Não era a casa que hoje eu moro, e aquilo atingiu também todas as outras casas, e foram 3 ondas de tsunami que vieram. Eu perguntei ao Senhor, e ele me disse que tudo veio de uma fonte só. E eu falei só um pouquinho daquilo que sonhei na semana passada, porque foi só isso que eu pude falar, mas eu vi isso, foi muito claro. Então eu já estou acostumado a ter sonhos assim,
todo ano. Amém? Algo que pode ser específico para a igreja, sobre o ministério, sobre a minha vida, mas pode ser algo geral também. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Se você está na nova aliança, não tem mais aquela coisa de medo, de visões com resultados trágicos. Pode ser um aviso, mas sempre vai ter um resultado edificante e positivo. Por isso você deve guardar este verso no coração sempre. Porque no Novo Testamento, as visões e profecias acontecem assim. 1 Coríntios 14, verso 3, diz assim: mas o que profetiza? Olha, como você profetiza? De qual forma? Geralmente em visões, em forma de figura. Não só em palavras, as palavras descrevem as figuras. Mas o que profetiza e profecia são palavras que foram inspiradas pelo Espírito. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação. E olha, exortação e consolação. É sempre para edificar, para levantar. Pode exortar, mas também consola. Olha, isso não é verdade para a antiga aliança. Amém? As profecias às vezes não traziam conforto nenhum. Amém? E não eram muito para edificação, mas para quebrantar. Amém? Para que ninguém confiasse em si mesmo. Escute, eles estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei. Nós estamos sob a graça. Amém? O juízo não tinha caído sobre o Cordeiro de Deus, que é a nossa oferta pelo pecado. Agora o juízo caiu. O julgamento que era para vir sobre nós e sobre a sua família caiu sobre o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus na cruz. Amém? Nós vivemos no lado da bênção e não da maldição. Amém? Porque todos os que são das obras da lei estão sob maldição. E como resultado até, os profetas muitas vezes não viam tudo com precisão e eles sempre viam o julgamento de Deus. Mas, se você traz o julgamento para os dias de hoje, você está errado, é uma profecia falsa. É como se no Antigo Testamento você falasse de consolo, seria um falso profeta. Ok? Assim também, se você está na graça agora e você profetiza julgamento, você é um falso profeta. Vai haver um julgamento quando o Senhor voltar, não no arrebatamento, mas na sua segunda vinda. Amém? Quando ele vai estabelecer o reino milenar, isso vai ser céu na terra, o paraíso, aleluia. Glória a Deus, o juízo virá, mas não estamos lá. Jesus fechou o livro. Amém? O rolo em Nazaré, na sua cidade, quando ele abriu o livro de Isaías, na passagem que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para curar os corações, para pregar liberdade aos cativos. E no final, em Isaías, diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Jesus não leu isso. Amém? Ele fechou no ano aceitável do Senhor, razão. Em hebraico, o ano aceitável do Senhor, o ano do favor do Senhor. Amém? É assim que os eruditos descrevem esta palavra, razão. Um ano de favor que transborda muito para o povo de Deus, aleluia. Mas Jesus parou no ano aceitável do Senhor. Ele não continuou lendo, que depois fala do dia da vingança, que ainda não chegou para nós. Entre esses dois, já tem 2000 anos. Onde o Senhor parou, nós paramos. Não é tempo de juízo, pregamos que Deus não está irado contigo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo seus pecados a eles. Por isso declaramos: se reconcilie com Deus, Deus não está irado contigo. E como resultado, sabe, em vez de serem afetados pela graça, temos a mentalidade de juízo e vemos o mundo, vemos o pecado que estão cometendo. Isso é muito triste, é um abuso. Amém? E falamos: Deus vai julgar, Deus vai julgar. Somos pessoas da nova aliança, pessoas com a mentalidade da antiga aliança. Não, amigo, chegou a hora de focarmos no evangelismo, de ganharmos almas para Jesus Cristo. Aleluia! Amém? E pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Olha, quando você recebe uma visão ou um sonho, amém? Ou quando você pede Deus para falar contigo e espera o Senhor falar, lembre-se disso quando pedir. Muitas vezes você vai sentir uma imagem vindo, não duvide. Escreva aquilo, amém, que você viu. Quando você escrever mais tarde, então você vai olhar e ver se está na Bíblia, se está na palavra de Deus ou não. É um dos grandes benefícios de escrever o que Deus te mostrou. Mas lembre-se que no Novo Testamento é para edificação, é para exortação
amém, e consolo, amém, vai produzir este resultado. Mas algumas pessoas vão dizer o seguinte, porque elas acreditam que uma visão sempre vem de forma bem aberta, como quando um ser aparece para você, um anjo, geralmente ele vai trazer uma mensagem de Deus e você vai vê-lo, e quem está com você também vai vê-lo. Eu vou mostrar para você um profeta chamado Daniel. Daniel recebeu muitos sonhos e visões. Na verdade, a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, verso 17, assim, quanto a esses 4 jovens, Daniel e os seus amigos, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Você pode pedir isso também. Eu pedi isso para Jéssica por muitos anos. Quando ela começou a escola, eu pedi isso para ela. Deus dê a ela sabedoria. Olha, Deus deu a eles. Se pudermos adquirir conhecimento e sabedoria estudando tudo, certo? Não vai ser o suficiente, porque isso é o que Deus deu a eles. Amém? O que vamos ter é conhecimento. Conhecimento natural, vamos ter entendimento natural, mas Deus deu a eles inteligência que veio do Senhor. Amém? Todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu, escute isso, entendimento em toda visão e sonhos. E ele era jovem, talvez um adolescente. Daniel tinha entendimento em todas as visões e sonhos. E Daniel foi um profeta que você sabe, ele viu o anjo Gabriel, amém, que deu para ele a mensagem dos 70 anos, que é uma visão muito famosa na Bíblia, que se chama as 70 semanas de Daniel, proféticas, e ainda estamos no meio delas, dessas 70 semanas proféticas de Daniel. E depois, Daniel teve uma visão de Deus quando o rei Nabucodonosor teve um sonho de Deus e ele não podia interpretá-lo. E ele chamou todos os sábios, mas eles também não puderam interpretá-lo. E eles falaram, nos conte o sonho. E depois, rei, vamos interpretar o sonho. E ele disse, não, vocês são espertos, porque quando eu contar, vocês vão falar o que quiserem. Qualquer interpretação, vocês me contam o sonho também. Certo? Então eu vou saber que isto veio de Deus. Ninguém pode fazer. Então, a Bíblia nos fala que este Daniel, que era um destes jovens, na verdade eu creio que ainda eram adolescentes, e eles pediram para Deus, porque eles também eram sábios. Eles foram levados de Israel para fazerem parte deste grupo nas cortes do rei Nabucodonosor e oraram a Deus. E pediram a Deus por misericórdia. A Bíblia diz, e o segredo foi revelado a Daniel por uma visão. E Daniel então foi ao rei e contou para ele aquele sonho que ele teve e a sua interpretação também. Amém? E o rei soube que isso era de Deus e promoveu a Daniel. Como Daniel tinha visões, você quer ver isso? Porque não era sempre aquela visão aberta. Sim, tem visão aberta quando o anjo apareceu para ele. Eu não tive muitas dessas. Amém? Eu pude ver um anjo com os meus olhos abertos uma vez, muitos anos atrás. E depois disso eu já tive muitas e muitas visões lá dentro que aconteceram. Amém? Então, vamos ver Daniel e como ele tinha visões, ok? A Bíblia diz no 1º ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Uau! Isso não é muito espiritual. Ele estava deitado na cama e recebeu visões de Deus e ele escreveu logo o sonho. Viu que tem que escrever? Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Mais uma vez, Daniel teve visões e sonhos de onde isso? Da sua cabeça. Quando estava na sua cama. Enquanto ele estava deitado, ele recebeu essas visões, certo? Visões e sonhos. E ele sabia que era de Deus. Amém? E ele então pegou naquela época uma caneta de penas que ele usava para escrever no papiro o que ele viu. Mas veio para ele enquanto estava deitado. Um momento que não é muito espiritual. Mas muitas vezes Deus fala assim, de fato, se você olhar como Daniel interpretou aquele sonho do rei Nabucodonosor, ele disse, rei, isso veio à sua mente, este sonho, essa visão enquanto você estava deitado na cama. Até o rei recebeu essa visão enquanto estava deitado na sua cama. E ele disse assim, foi isso que veio à sua mente. E então, Daniel falou sobre aquela estátua grande que fala de todos impérios que falam do tempo dos gentios. Ainda estamos vivendo isso. É um estudo muito legal.
Eu creio que eu vou ter que ensinar sobre isso, porque nós estamos vendo o final de tudo isso, as pernas daquela estátua. Olha, foi isso que ele revelou para o rei Nabucodonosor. E o rei ficou sabendo que isso era de Deus. Amém? Como Deus fala muitas vezes, o que ele falou para Arão e Miriam, quando eles se levantaram contra a liderança de Moisés, especialmente Miriam, porque ele tinha casado com uma mulher naquela época, que era uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Então Deus apareceu e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em o que visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Observe que Deus não pensa que visões e sonhos é algo que devemos menosprezar. Amém? Desprezar. Não. Deus quer que saibamos, porque ele falou sobre isso. Amém? Se houver profeta entre vós, eu falarei em visões e em sonhos. Eu falarei com ele em sonhos e em visões. E agora, o que era isolado só para aquele ministério é agora para todos os filhos de Deus. Amém? Podemos ter visões e sonhos. Amém? Amém. Diariamente. Amém? Até diariamente. Vai ser assim. Quando você orar por alguém, ore e escute o que Deus vai falar. Quando eu disse escute, não é sempre uma voz. Sim, Deus fala. Amém? Como Pedro, quando estava no telhado, ele ouviu uma voz dizendo, depois de ter a visão, ele ouviu a voz dizendo, 3 homens vão chegar. Desça. E não duvide, vá com eles, não duvidando. Sim, Deus então fala. Mas às vezes a sua palavra vem em visões. Você ora por alguém e recebe uma visão. Amém? Fale aquilo. Fale para a pessoa. Se lembre que Deus não usa esse tipo de coisa. Ah, eu vejo uma doença que você vai ter e isso vai trazer muita tristeza e você para aí. Amém? Eu me lembro quando eu estava tendo alguns pensamentos ruins anos atrás, quando eu estudava, e eu fui para alguém que eu achava que era uma pessoa cheia do Espírito. Amém? Um homem de Deus. E ele orou por mim assim, dizendo, trevas, trevas. Colocou a mão na minha cabeça e disse, trevas. Eu vejo muitas trevas que estão te oprimindo. É por isso que eu vim aqui. Amém? Naquela época eu estava sendo oprimido pelo inimigo, porque eu tinha um chamado na minha vida, mas não sabia disso. Amém? E ele orava, mas ele ficava dizendo coisas como, tem muitas trevas, tem muitas trevas. Eu estava na livraria e ele disse, isso está muito forte sobre você. E olha, depois disso eu me lembro que ele somente se levantou e foi embora. Me deixou ali. Olha, isso não é uma visão que vem de Deus. Mais tarde um homem chamado Paulo chegou e eu estava em um estádio. E ele me chamou e ele profetizou sobre a minha vida. Amém? E uma das coisas que ele mencionou mais do que uma vez foi, você vai ter visões, você vai ter visões. Eu não sabia que seria o cumprimento deste ano, de 2021, daquela visão que seria para todos nós. Amém? Amém? Deus está chamando a todos nós, não somente um pastor ou alguns pastores ou líderes, para receber isso, ou os profetas, mas a todos nós, os nossos filhos, nossas filhas, os jovens e também os velhos. Aleluia. Amém. Você entendeu isso? Amém? Até o profeta Oséias. Amém? Oséias, aquele profeta, no capítulo 12 disse o seguinte, é Deus falando, falei aos profetas e multipliquei a visão. E pelo ministério dos profetas propus símiles. Ou seja, ele deu símbolo pelo ministério dos profetas. Viu como Deus fala? Ele multiplicou a visão. Percebeu isso? Muitas visões. Ao contraste de nenhuma visão manifesta em 1 Samuel 3. Deus fala multiplicando a visão e dá símbolos através dos profetas, como Pedro. E Pedro já estava na nova aliança. Amém? Quando ele recebeu aquela visão de um lençol branco que tinha descido do céu, um pedaço de pano que descia do céu, ele teve essa visão e ele viu todo tipo de animais impuros naquele lençol. E Deus disse, Pedro, levanta e come. Até no Novo Testamento temos alguns símbolos. Amém? E aqui diz, e multipliquei a visão e pelo ministério dos profetas propus símiles, que na verdade em outra versão diz símbolos. Deus dá símbolos. Até na Nova Aliança, como aconteceu com Pedro. Pedro teve a visão. E tudo aquilo era simbólico, simbolizava os gentios. E Deus disse, aquilo que eu purifiquei, não considere impuro. Amém? Então nós vemos que até na nova aliança, Deus fala com visões e sonhos. De fato,
no livro do Apocalipse, Deus fala através de sinais. Amém? Com seu significado. Amém? E tudo foi escrito pelo seu servo, João. Tinha significado. Significado é da palavra sinais. Significado, amém, de sinais. Amém? Tudo em símbolos, em tipos, em imagens. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então vamos nos preparar. Quando estivermos orando, vamos nos preparar. Quando orarmos por alguém, amém, buscando direção, preste atenção nos sonhos e visões. Não as menospreze quando vierem. Amém? Você vai ter tempo mais tarde para ver se é de Deus ou não. Eu me lembro e falei recentemente que eu tive uma experiência também, muitos anos atrás, quando eu estava voltando do trabalho. Isso era 2 da manhã, por volta desta hora, eu estava dirigindo numa estrada e eu vi um homem idoso tentando atravessar a rodovia. E ele estava na beira da estrada, subindo para atravessar para o outro lado. Eu parei no acostamento ali e comecei a dar ré bem devagar. E cheguei perto dele e perguntei o que houve, sabe? Posso te ajudar? E ele não foi muito claro, não era coerente. Ele disse, eu preciso comer. Eu estou indo lá para comer. E eu disse onde não tinha nada perto por ali. Amém? E eu, então, o levei ao acostamento e falei com ele por um tempo e percebi que ele não sabia onde estava. Talvez ele tinha uma doença, mas realmente ele não sabia onde ele estava. E ele disse que estava com fome, fiquei com pena dele. Então eu o levei ao meu carro e eu dirigi por um tempo e perguntei para ele, onde você mora? Ele não sabia onde morava. Eu disse, Senhor, o que eu faço agora? Amém? Quase que eu o levei à delegacia. Senhor, o que eu vou fazer? Ok? E ele estava com fome. Se eu o levar à delegacia, eles vão demorar muito para dar comida para ele, porque é tarde. Porque isso já era umas 2 da manhã. Então pensei, o que ele quer? Eu orei no meu carro e disse, Senhor, fala comigo. Eu tive essa visão de uma praça de alimentação por ali. Eu sabia onde era. Se chama ABC Praça de Alimentação. Olha, tem muitas praças de alimentação. Muitas. O nosso passatempo favorito em Singapura é comer. Ok, então eu recebi essa visão e eu dirigia até chegar lá e eu disse, se isso for de Deus eu vou saber. Então eu dirigi até lá, já deveria estar fechado. Mas este restaurante estava aberto, um restaurante, naquela praça de alimentação, e tinha um homem naquele restaurante, ele era o dono, e viu quando esse homem saiu, aquele idoso, e o chamou pelo nome, e mais tarde eu descobri que aquele homem idoso estava sofrendo muito, porque o seu filho o deixava em casa, não o alimentava, e às vezes o filho o levava ao restaurante ali e dava comida para ele. E ele deixava o idoso ali, e mais tarde voltava para pegá-lo. E olha, sabe, daquele lugar até onde eu o vi, ficava cerca de uns 3 quilômetros distante, dali até a estrada. E tem muitos restaurantes por ali. Mas Deus me deu a visão, uma visão simples. E o que aconteceu com ele? Será que ele foi salvo? Eu tentei falar com ele, mas parece que ele não compreendia muito bem as coisas. Mas falei para ele que Jesus o amava. Mas qual foi o resultado? Por que Deus fez isso? Até hoje eu ainda não sei. Mas o que fez para mim foi isso. Me ensinou a estar sempre alerta. Quando você orar, fique esperando a visão. E olha, Deus não fez isso porque eu sou um pastor. Deus não fez isso por causa de um dom profético que ele me deu. Deus fez isso para que ele pudesse cumprir aquilo que o profeta Joel profetizou. Os jovens terão visões. Amém? E os velhos sonharão. Eu tenho visões e eu também tenho sonhos. Amém? Não é uma questão de ser velho ou jovem, mas se você tem uma visão durante o dia, é chamado de visão. E se você tem uma visão que vem de Deus, à noite com os olhos fechados, isso é sonho. É simples assim, os dois são visões de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Mas muitas vezes, amigo, escute, não menospreze estas figuras, porque muitas vezes Deus fala através da palavra. Mas já viu que a palavra é cheia de figuras? Amém? Tudo em figuras. Agora pense nesta figura, por exemplo. No Salmo 128, diz assim, será abençoado o homem. Amém? Que teme ao Senhor, ou adora ao Senhor. Aleluia. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Porque Deus disse que a mulher será como videira frutífera. O que a videira produz? Uvas. Uva naquela época, naquela cultura, sempre falava de vinho.
Então uma mulher será uma videira frutífera, quer dizer, ela vai trazer alegria, aleluia. Que ela sempre te alegre com seu amor. Amém? Jesus transformou água em vinho. Onde? Num casamento. Deus nos dá figuras. Aqui tem uma figura que podemos usar. Porque Deus não dá só palavras. A sua mulher será boa. Só isso. Amém? Você é abençoado? Vai ter uma boa mulher. Não, Deus te dá uma figura. E se você acha que isso não é verdade no natural para ela, Deus está vendo a sua esposa assim. Você não deve vê-la como ela está? Amém? Você tem que a ver como Deus a vê. Como se nós olharmos uns para os outros, vamos ver defeitos. Certo? Mas somos a justiça de Deus em Cristo. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Temos que declarar o que Deus vê, e não aquilo que o homem está vendo. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, amém? Deus olha para a posição em Cristo. Amigo, nós não podemos ver com os nossos olhos como Deus vê. Então, se Deus diz que ela será frutífera, aceite. Pense nela dessa forma. Ela vai sempre te alegrar. Quando você pensar nela, você pensa que é uma boa companhia. Amém? Eu, literalmente, me alimento do teu amor. É uma figura que Deus te dá. E por que Deus faz isso? Amém? Para encher o seu coração. Você foi feito, amém, para receber essas figuras. Declarações de fé em Deus. E os teus filhos como plantas de oliveira. Plantas de oliveira, uau! Pensa um pouco na oliveira. É uma árvore que é aproveitada no todo. Amém? Amém, as folhas, o tronco. É também uma árvore que é conhecida por sua longevidade. Amém? Ela vive por aproximadamente 2000 anos. Amém? Encontraram oliveiras que viveram por quase 2000 anos, como a madeira vermelha da Califórnia. Exceto em Israel, amém? Não tem madeira vermelha, mas árvores como a oliveira que Deus falou. Seus filhos serão como plantas de oliveira. Sabe? Isso te faz querer estudar mais sobre a videira, as características da videira, para você poder entender a sua esposa, o seu casamento. Amém? Depois você estuda sobre as oliveiras, como elas são, e você então vai descobrir que quando uma árvore envelhece, quando a oliveira envelhece, e alguém pega um rebento novo e insere o rebento no tronco dela, sabe o que acontece? Aquela árvore que estava velha começa a se renovar. É assim que ela se renova e ela dura muito, assim como acontece com as oliveiras que estão no jardim de Getsemane. Amém? Aquelas árvores são bem velhas e quando você olha bem, você vai ver alguns rebentos saindo bem de dentro do seu tronco. Amém? Da raiz e do tronco. E eles fazem isso a propósito, colocando os rebentos na árvore velha, certo? Fazem aquilo crescer na árvore velha e aquela árvore se renova e vive muito tempo. É o renovar da mocidade. É longevidade. Então, ter filhos. Amém? Renova a mocidade. Deus quis me renovar, então ele me deu o Justin. Amém? Amém? Eu já tinha a minha filha Jéssica quando eu era bem mais novo, e agora veio o Justin quando eu estou com um pouco mais de idade. Amém? Mas Deus estava renovando a minha mocidade, como a das águias. Quando você estuda isso, você vê que isso aqui é muito interessante, meu amigo. Amém? Estudar sobre a oliveira, e não só isso, mas Deus vai te dar também uma figura do Salmo 92. Amém? É uma visão razão. Aqui é uma visão razão. Vamos ler este texto. Salmo 92. Diz: o justo florescerá como a palmeira, e este é você, filho de Deus, a justiça de Deus em Cristo, e você vai florescer como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então você tem que estudar sobre a palmeira. E quando você estudá-la, você vai ver que esta árvore dá fruto ainda na sua idade avançada, é uma árvore frutífera. Você olha uma palmeira sempre alta e sempre dá frutos. Amém? Multidão de frutos. E Deus ainda diz, você crescerá como o cedro do Líbano. Alguns anos atrás, enquanto eu estava viajando, eu vi uma placa dizendo que naquela área tinha cedros por ali. E então fomos lá e encontrei uma outra placa dizendo que aquela árvore tinha mais de 1000 anos de idade. E eu fiquei maravilhado quando eu vi aquela árvore que tinha um cheiro tão bom e tinha uma aparência tão forte. É Deus dizendo, você que é a justiça de Deus em Cristo, você vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro no Líbano. Você vai ser forte. Amém? Não só isso, mas diz, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha o que diz, ainda darão frutos. E quando falamos de velhice, pensamos naquela imagem, sabe, de uma pessoa frágil, debilitada. Amém?
Mas se veja forte a palavra velhice, que se trata então de idade avançada, amém? Diz que ainda dará frutos. Sabemos que no natural, você chega a uma idade que você não dá mais frutos. Mas Deus te diz, não, os meus filhos ainda têm a palavra ainda, na velhice darão frutos. Então, na verdade, Deus quer que você pare de envelhecer, como Caleb, e permaneça jovem. Amém, para sempre jovem. Continuamente, amém? Fica jovem. Reverdecer é o que está dizendo aqui, serão viçosos e vigorosos. Esta palavra, na verdade, é a palavra Hanan. Em hebraico, Hanan quer dizer novo, verde. Um verde brilhando. Quando falam verde em hebraico, usam a palavra Hanan. É a palavra para verde. Deus quer as suas folhas verdes. Quer você jovem. Aleluia. Sabe aquele hino antigo? Para sempre jovem, eu quero estar. Para sempre jovem. Você quer realmente viver para sempre. Você pode em Cristo. Para sempre jovem. Para sempre jovem. Ok, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ou Deus pode dar para você uma visão deste texto. De Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem. Isso fala muito sobre a sua profissão, aquilo que você está fazendo. Deus disse, você vai construir e ninguém vai tomar o teu lugar. Não plantarão para que outros comam. Ninguém vai comer o que você plantou. Você vai desfrutar do trabalho das suas mãos. Como está no Salmo 128, aquele que fala da mulher sendo uma videira frutífera. Porque os dias, olha isso, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Aleluia! Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Deus podia falar algo como, sabe, filhos, vocês serão abençoados. Isso é de uma forma muito genérica. Amém? Em qual área? Isso nos dá uma figura. E amigo, isto é também uma visão razão para nós. Porque aqui é o livro de Salmos. Amém? Os Salmos foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Deus inspirou toda a sua palavra, por isso é uma visão razão. Então não despreze essa visão, amém, de Deus. Receba isso, amém? Faça disso uma verdade para você, a sua esposa como uma videira frutífera. Amém? Não fique procurando defeito. Amém? Veja o que é bom na sua esposa. A Bíblia fala daqueles que confiam no Senhor. Não quer dizer que eles não passam por coisas ruins, coisas negativas. Amém? Mas eles não temem essas coisas, não ficam olhando para isso. O povo é abençoado, eu creio que em Jeremias 17, quando fala de alguém que é abençoado, a Bíblia fala que será como árvore, mais uma vez, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não cessará de dar frutos. E perceba, não vai recear quando o calor vier. O homem abençoado não olha para o negativo, ele não olha para o mal, ele não vê as coisas ruins. Amém? Mas olha o próximo verso que fala do homem que é amaldiçoado. E diz, quando ele é amaldiçoado, ele é como a tamargueira no deserto, uma árvore no deserto. Tudo ao seu redor está seco, tudo rachado, seco. Amém? E diz ainda, ele não verá quando vem o bem. Uau, até quem é amaldiçoado tem coisas boas na sua vida, mas ele não vê isso. Só olha para o que está errado. Ele olha para os erros dos seus filhos, ele olha para os motivos errados. Mesmo quando alguém lhe faz o bem, ele pensa, deve estar querendo algo. Não é? Amém. Olha, se o governo está fazendo isso, é porque tem uma razão errada, sempre olhando para o mal. Em vez de olhar o bem, olha para o mal na esposa, olha para ele mesmo e não vê nada bom. O homem amaldiçoado só vê o mal. E quando vier o bem, amém? Ele só vai murmurar, porque ele não está vendo o bem, mas só o mal. Amém? Durante essa pandemia, muita coisa boa está acontecendo. Muitos estão trabalhando em casa. E isso é um privilégio. Muitas gerações antes de nós sonharam em trabalhar de casa. Amém? E você tem esse privilégio. Amém? Isso vai durar por pouco tempo. Amém? Mas escute, amigo. Desfrute, veja o bem em todas as coisas. Aprenda a ver o bem. Alguém diz, olha, você não é realista. Não, escute, amigo, eu estou vendo a melhor realidade que existe. É como você se procurar o mal e não ver o bem. Você não é realista, porque você não vê o bem. O bem existe e você não vê. Não, amigo. A Bíblia diz que a característica do homem que é abençoado é que ele não fica olhando para o mal. A característica de um homem amaldiçoado é que ele não pode ver o bem.
mesmo quando ele vier. Deus pode ter abençoado a mulher com um grande marido ou o homem com uma grande mulher, mas eles não veem. Eles só veem as coisas ruins e só ficam olhando para as coisas que são negativas. E só faz menção das coisas negativas, em vez de falar do bem. E pode ser difícil fazer isso com alguns amigos e colegas, mas você deve procurar e diga: eu sou um homem abençoado. Eu não procuro o mal, eu olho para o bem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei por que eu falei tudo isso, mas tudo bem, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Deus quer que os seus dias sejam assim, como as árvores da Califórnia, que vivem cerca de 1.800 anos. Uau! E oliveira, que dura mais de 2.000 anos. Deus te dá uma figura dizendo: eu vou prolongar a sua vida como os dias das árvores. Oh, aleluia! Amém! Amém! Vamos confiar em Deus. A Bíblia diz, sabe, no último verso do Salmo 91, que diz: fartá-lo-ei com longura de dias. E Deus não falou qual a idade, quando ele vai te levar. O critério ali é para você se fartar. Fartá-lo-ei com longura de dias. Se 90 não é se fartar, você diz: eu não estou farto. Deus vai dizer: vá em frente, porque eu prometi, fartá-lo-ei com longura de dias. E uma das coisas que vemos na cruz é que Jesus, com 33 anos, um homem muito jovem, morreu na cruz, morreu muito jovem, para você viver muito. Amém? E você ainda vai dar fruto na sua velhice, idade avançada. Amém? Como Abraão, aleluia. Como Caleb, aleluia. Amigo, estamos falando disso porque somos sobrenaturais. Nesses últimos dias, com visões e sonhos, unção profética. Tome posse da sua herança. Não se torne mundano. Não pense como o mundo. Não pense de forma natural. Não comece a desprezar visões e sonhos, dizendo: essas pessoas estão imaginando coisas. São loucos. Não somos loucos. Temos a visão, razão. E essa visão é que vai trazer as bênçãos. Amém, aleluia. Deus vai te ungir com óleo, como diz no Salmo 92. Você na velhice ainda vai dar fruto? No verso 10 diz: serei ungido com óleo fresco. O próximo verso diz: os meus olhos verão. Viu o resultado de ser ungido com óleo fresco? Afeta a sua visão. Os meus olhos verão. Vitória sobre os inimigos. Aqui diz: os meus olhos verão. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então saiba que quando você passa tempo lendo a Bíblia, ou você escuta a mensagem que é cheia da palavra, isso vai trazer para você a visão, razão. Vai trazer essa visão para você, você vai ver. E se você não gasta tempo lendo a palavra ou ouvindo mensagens, você foi feito para ter visões. Alguém vai colocar nesse vácuo, nesse lugar vazio do coração, alguma visão. E você sabe quem é essa pessoa, é o inimigo. Se você assiste violência e sexo, sabe, e você fica sempre assistindo coisas sujas, assistindo essa pessoa traindo aquela pessoa e tudo isso que acontece. Eu não sou contra essas pessoas que assistem bons filmes, sabe, para poder se divertir com a família, mas cuidado para você não entrar na dimensão de encher o seu coração com essas visões de sangue, violência, sangue para todo lado e também homicídio, sabe? E você enche o seu coração com isso e depois vai dormir. Você não vai ter a visão razão. Você vai ter outro tipo de visão. Amém? Porque você passou muito tempo em frente da televisão. Agora você tem uma visão que não é a visão de Deus. Isso está roubando de você aquele sentimento de paz e o sentimento de bem-estar. Amém? Você começa a desconfiar. Nos seus relacionamentos, você começa a pensar mal da sua esposa e também sobre os seus filhos e se preocupa com o mundo. E você assiste o noticiário o tempo todo e tudo que você vê no seu futuro em vez do capacete da salvação, que traz uma expectativa de coisas boas para o futuro, você tem uma expectativa de coisas ruins para o seu futuro, para você e para o mundo, sabe? E não é bom viver assim, meu amigo. Por isso Deus quer que leiamos sua palavra. Amém? E uma das formas de receber a palavra é também ouvir. Continue ouvindo a palavra. Amém? Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, meu amigo. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por sua palavra. Sabe quando Adão e Eva pecaram, quando caíram em pecado, a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Vamos ler. E diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela nem tinha comido da árvore ainda. A árvore proibida.
Deus disse: de toda a árvore do paraíso vocês podem comer, mas não desta árvore. O diabo enganou a mulher e disse: você não vai morrer. Mas olha, o diabo brincou com a sua imaginação, os olhos do coração. Ela viu que a árvore era boa para comer, mas ela não tinha comido ainda daquela árvore. Então foi tudo da cabeça dela. E agradável aos olhos. Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela. Ou seja, o que está na imaginação para Deus é realidade. Falamos é só imaginação. Deus diz é realidade. Olha, a mulher viu que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. De onde veio tudo isso? Era só visão. Ela viu. Foi o diabo. O inimigo deu para ela uma visão falsa. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Deus não fez o homem nu. Olha como Deus fez o homem. Salmo 8, olha bem isso. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, falando do homem, e de glória e de honra o coroaste. Esta palavra para coroar é a palavra no hebraico atá, que na verdade é um globo que cerca. Amém? Algo que cercava o homem. Era como uma roupa, o homem estava cercado com esta glória de Deus, esse esplendor. Era algo lindo que o cercava. Por isso, quando Adão falava, amém? Os mamutes tinham que obedecer. Quando ele falava, até os dinossauros obedeciam. Isso porque quando olhavam para ele, viam uma glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos. Essa palavra em uma versão diz, todos pecaram e deixaram a glória de Deus. Puf! A glória se foi, o homem ficou nu. Amém? Ele viu que estava nu. Ele se viu sem recursos. Ele se viu sem a glória de Deus. Ele viu algo negativo. Porque os seus olhos se abriram. Deus queria abrir os olhos deles, sim, com a árvore da vida. Olha, Deus fez Adão e Eva e ele deixou algo para depois. Deus não abriu seus olhos automaticamente. Depois de soprar sobre eles, Deus queria que eles escolhessem. Você pode abrir os seus olhos com a árvore da vida, ou você pode abri-los com a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu errado. E como resultado, o mundo hoje está assim. Amém? Deus não queria que a terra tivesse terremotos e fome e também as pessoas sofrerem com tanta enfermidade e tudo mais. Deus quis o paraíso na terra. Por isso ele fez o Éden para o homem, mas esperou o homem escolher. Deus não quis forçá-lo e o homem escolheu errado. Amém? Como resultado, todos os homens caíram. Todos pecaram e deixaram a glória de Deus, que cercava o homem. Amém? Mas Jesus veio, aleluia. Jesus morreu por nós na cruz, amém? Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia. Ele pagou o preço, amém, dos nossos pecados. E não só isso, mas fez essa oração: Pai, a glória que eu tinha contigo, amém, eu dou a eles, aleluia. Amém, eu dou a eles a glória. Jesus nos deu a glória que o homem perdeu no jardim. Aleluia, glória a Deus. Agora estamos coroados de glória e honra em Cristo. Amém. E no mundo invisível todos veem. Aleluia. Glória quer dizer, você é peso pesado. Por isso, quando você chega a um lugar, a atmosfera muda daquele lugar. Amém, você não é leve. Uma das figuras da maldição é ser leve. Mas a figura de alguém que é cheio de glória. Amém. Quem Deus coroou com glória é que ele é pesado. A palavra kavod em hebraico é a mesma palavra para pesado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, quando Adão e Eva pecaram, perderam tudo, mas Jesus restaurou tudo isso. Lembra quando ele ressuscitou? No mesmo dia que ele ressuscitou, ele fez algo que, se não perguntarmos para o Senhor, pela revelação daquilo, você acha que é alguma coisa normal? Algo tão ordinário. Algo muito simples, que foi caminhar com 2 discípulos que estavam desanimados e estavam decepcionados e estavam saindo de Jerusalém, voltando para a casa deles em Emaús, e Jesus chegou. E a Bíblia diz que Jesus fechou os seus olhos. Porque quando o homem abriu os seus olhos com a árvore errada, ele viu a falta. Amém? Agora, quando ele andou com eles, Jesus explicou para eles as coisas que estavam escritas a seu respeito, mas seus olhos estavam fechados. Por quê? Porque Jesus quer nos dar a mesma oportunidade e privilégio de ver Jesus nas Escrituras, porque ele explicou para
eles nas Escrituras. O que estava escrito dele. Ele não queria que eles o vissem e acreditassem, mas ele queria ser visto por eles nas Escrituras. E no final da caminhada, eles entraram na casa, e olha bem, era 2 deles, no começo também 2, Adão e Eva. E desta vez, eram 2 também. Quem é que pode dizer se não era a senhora Cleopas? Porque a Bíblia fala que um se chamava Cleopas, mas não fala do outro, pode ser marido e mulher, como no começo, no jardim. Quando Deus andava com Adão e Eva, e Jesus fez isso, com Cleopas e senhora Cleopas, entraram na casa, Jesus pegou o pão, e a Bíblia diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram. Agora os seus olhos estão abertos pela Santa Ceia. Amém. Pela mesa do Senhor. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Não viram a necessidade deles. Não viram os seus erros. Não viram o negativo. Amém. Não ficaram olhando para a sua posição de derrota. Nada disso. No jardim viram que estavam nus. Não tinham nada. O conheceram, e conhecê-lo é ter provisão. Conhecê-lo é saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Conhecê-lo é receber tudo de Deus. Aleluia. Porque Jesus é tudo. Com ele temos tudo. Aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará com ele todas as coisas? O maior conhecimento é conhecer Jesus. Os seus olhos foram abertos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Olha, amigo, alguns anos atrás, quando eu li isso, o Senhor começou a falar algo para mim. Eu não ouvi uma pregação assim, e Deus me disse: o que aconteceu em Emaús foi o mesmo que aconteceu no jardim. Eu comecei a comparar e pensei que talvez fosse a senhora Cleopas. 2 lá e 2 aqui. O Senhor andou com eles. Na viração do dia, o Senhor andou com eles aqui. Amém. Os olhos se abriram e viram que estavam nus, que estavam sem nada. Viram sua posição de condenados. Amém. Aqui, abriram os olhos para conhecê-lo, que é a vida eterna. Aleluia. O conheceram. Amém. Mas o que abriu os olhos deles para aquilo que era mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que abriu os olhos deles para vê-lo e conhecê-lo? Conhecê-lo é a palavra apdinesco, que é conhecimento completo dele. Foi o participar da Santa Ceia. E olha isso, amigo, se compararmos com o Jardim do Éden, amém? Comparar os dois. A mesa da aliança, quando recebemos os elementos, é na verdade a árvore da vida para nós hoje. Eles podiam comer da árvore da vida. Em vez disso, abriram seus olhos com a árvore errada, quando Deus queria abrir os seus olhos com a árvore da vida. Mas aqui, os seus olhos se abriram com a árvore da vida, que é o seu corpo partido e o sangue derramado. E quando você participa da Santa Ceia, amém? Você o conhece mais. O conhece mais. Quando você toma a Santa Ceia, amém? Você não vai ver a sua nudez. Você não vai ver a sua posição de derrota. Você não vai ver a condenação. Mas você vai ver a provisão, a plenitude, tudo nele. Amém. Amém. E você vai receber cura e saúde no Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. E é por isso que no final do ano passado, eu ainda não tinha recebido, sabe, a visão Razon como tema do ano, mas eu vi o Senhor começar a me dar visões de pessoas recebendo seus milagres, a sua cura. Amém. Eu comecei a ver pessoas recebendo seus milagres em diferentes áreas da vida, e Deus falou comigo: seja fiel a estas visões. E temos recebido muitos testemunhos de vidas transformadas, pessoas curadas. Amém. Estou vendo agora mesmo. Já estou vendo agora. E eu vejo alguém que disse para o Senhor: você já nos assistiu por muitas vezes e você não é crente. Mas você disse assim: vou assistir de novo. E se esse pastor é de Deus, ele vai falar isso. Que alguém está assistindo, que ainda não tomou a decisão de ser um cristão. Mas se ele falar sobre isso, eu sei que isso é de Deus. Eu estou falando porque o Senhor me mostrou isso. Porque Ele te ama, meu amigo. Amém? Ele deu o seu filho para ser a sua oferta pelo pecado na cruz. Porque Ele te ama. Como Ele não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Amém? Hoje é o dia da sua salvação.
Agora é o tempo aceitável. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que recebeu um diagnóstico dos médicos e, na verdade, você fez aquela ressonância magnética e ficaram preocupados porque encontraram caroços? E eu falei alguns porque você sabe que tem mais de um. Um parece ser maior do que o outro, e eu vejo algo assim. É como o dedo de Deus está tocando agora no seu cérebro e está acabando com estes caroços. Amém. Está te curando desses caroços, em nome de Jesus. Você está curado, amigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Alguém que está sofrendo de catarata no olho direito. E você também tem um outro pequeno problema no olho direito, bem aqui. Mas me parece que do lado direito está bem pior. E agora eu vejo o Senhor como tirando um véu dos seus olhos. Ele está removendo este tipo de problema, está curando. Amém? E agora você está vendo claramente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Alguém que está sentindo dor no peito e para cima e para baixo no seu peito, você tem sentido essa dor e sentiu ontem à noite, e você ficava virando na cama, e você ficou muito preocupado. Você só pensa nisso, mas agora você está sentindo o poder de Deus no seu corpo. Amém? Você está sentindo o poder de Deus agora, como se fosse uma força que está chegando até você, e você se sente forte. Você se sente forte agora mesmo, enquanto eu falo, amém? Mesmo assim, vá ao médico e cheque isso, amém? E dá glória a Deus. Você está livre, você foi curado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E ainda estou vendo alguém que tem caroço no seu ventre. Está secando agora, está encolhendo todo e vai morrer, amém? Eu o vejo encolher e depois morrer. Amém? Glória ao nome de Jesus. A próxima vez que for aos médicos, eles não vão encontrá-lo mais. Amém? Como a Bíblia diz, você vai procurar os seus inimigos e não vai encontrá-los mais. Obrigado, Senhor Jesus. Levante as suas mãos agora, eu quero orar por você, mesmo eu não tendo falado sobre o seu milagre. Escute, Deus te conhece e sabe onde você está. Amém? Coloque a mão no lugar da enfermidade, onde quer que seja. Coloque a mão, se você não sabe o lugar, coloque na cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque eu vejo naquela cruz o Senhor Jesus, nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor, carregando sobre o seu corpo não só os nossos pecados, mas as nossas enfermidades. Eu te agradeço, Senhor, porque esta doença, que esse irmão ou esta irmã está pedindo por cura, Senhor, já foi levada por ti na cruz. Já aconteceu. Essa doença não tem direito de ficar neste corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa doença morra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que seja arrancada do seu corpo e seja lançada no mar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado do topo da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que seus dias, de hoje em diante, que os seus dias sejam como os dias da árvore. Que sejam longos como os dias da árvore. Que você ainda dê frutos na sua idade avançada, florescendo, sempre verde. Aleluia. Eu oro por casamentos, para todos que estão assistindo agora, em nome de Jesus, mesmo que o cônjuge não esteja, em nome do Senhor Jesus, eu vejo uma família abençoada. Eu te vejo, amigo, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto. E tudo o que você fizer, as suas folhas vão ficar sempre verdes, nunca vão secar, vão ser sempre jovens. Amém? E tudo o que você fizer prosperará. Isso é o que a Bíblia diz para mim e para você. Essa visão é sua. Receba. A sua esposa será videira frutífera e os seus filhos como plantas de oliveira. Amém? Se alegrando. Amém? Você vai ver o bem deles. Amém? Você vai ver o bem deles. Você vai ver, pela graça de Deus, o bem sempre na vida deles. Às vezes você lida com os problemas de comportamento nos seus filhos e tudo mais, mas depois disso você vai ver o bem na vida deles. Mesmo lidando com isso, você vai ver o bem, vai ver o potencial, mais do que as coisas negativas. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus, que a sua família seja como um farol. Amém. Emitindo essa luz para todas as famílias que estão ao seu redor, que fazem parte da sua vida diária.
que você conhece e não são salvos, mas vão ver na sua família uma casa que é abençoada pelo Senhor. Amém? Como a casa de Obed-Edom, porque a arca da aliança estava lá. Amém? Não é uma casa perfeita. Amém? Ainda não. Aleluia, até Jesus voltar. Mas olha isso, é uma casa cheia de bênçãos. Amém? E estamos aprendendo. Até quando Deus expõe as nossas coisas negativas, é sempre para nos elevar. Amém? Para nos levar a algo maior. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Se você ainda não aceitou a Jesus, confiando nele como seu único Senhor e Salvador, para que assim você seja salvo, e se o seu coração parar de bater a qualquer hora, você vai saber que o céu é o seu lugar. Você vai acordar no céu de repente. Aleluia! Na presença de Deus para sempre. Se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, aquele amigo que eu falei dele, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço, porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço porque sou justo pelo sangue de Jesus. Eu te agradeço porque os meus pecados foram perdoados, extintos da minha vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Agora, enche a sua visão com uma vida abençoada. Jesus falou assim: receba essa visão agora. Eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Ele não veio para você ter mais morte e uma vida miserável. Não, uma miséria, não. Ele veio para te dar vida com abundância. Receba essa visão agora. Amém. Amém. Veja a provisão. Pense sempre nele. E mais ainda, peça para que ele enche o seu coração com a visão dele para você neste ano. Em nome do Senhor Jesus, fique em pé. Se puder, aleluia. Glória a Deus. Amém. As crianças são tão preciosas. E teve uma criança que aprendeu sobre a criação, como eu falei agora, sobre o jardim do Éden, ele aprendeu. E a parte que o impressionou foi quando Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher. E um dia a mãe o viu deitado na cama, parecia enfermo. A mãe perguntou: o que houve? Ele disse: não sei, eu tenho uma dor aqui do lado. Deus está fazendo minha esposa. Levante as suas mãos aqui neste lugar, eu sinto a unção agora, uma unção especial como a Arca da Aliança, que quer residir, o Senhor Jesus quer residir na sua casa de uma maneira nova. Amém? Ser o centro da sua casa. Você quer isso para você? Para que você seja abençoado, como aconteceu com Obed-Edom. Amém? Levante as suas mãos agora mesmo, e que nesta semana o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, e que ele te guarde com os seus pequeninos deste coronavírus, e de todas as suas variantes, e de qualquer outra infecção, e de toda doença, e de todo perigo, ferida, acidente e tragédia, e também do poder do maligno, pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e sobre a sua família, e te conceda favor. A bondade e a misericórdia vão te perseguir agora. Amém? E durante essa semana, bondade e misericórdia vão te perseguir. Você vai gozar da sua bondade nessa semana. E que o Senhor levante o seu rosto sobre todos vocês e conceda a você e aos seus amados sua paz, Shalom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amo vocês. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your gift of support, receive Joseph's book, Anchored, and be strengthened by the Lord in the midst of any storm or crisis. Request today, and you will also receive a bonus CD sermon. When the storms of life hit and we are tossed by the wind and waves of fear, anxiety, and doubt, there is someone we can anchor our hearts to. His name is Jesus. And for a specific gift, you will also receive the Anchored Study Companion CD album.
Gain practical keys on how to experience freedom from fear, as well as unshakable peace and a confident expectation of hope for your future. Bible hope is certainty of good happening in your future. When you wake up in the morning, especially, the devil will shoot the first thought with negative thoughts about the day. Put on the helmet of hope and say, it's going to be a great day because I'm a branch of the living vine. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. For me, this book, Anchored, is so important because it shows me that my identity can only be found in the unveiling of the person of Jesus Christ. There's a lot of gifts that you can give people. There's a lot of gifts that people want, but this touches their heart. When there's a trial or a challenge ahead, they can refer back to this and know how much they are loved. I wish I had this book, Anchored, when I was younger because I felt like I went through a lot of things because I felt like I was just unloved. I didn't realize how much God had forgiven me. I like how they also give you resources that you can go on the web and you can print off pictures and do that with your small group. The feel of the book is even incredible. I mean, I find myself even laughing over the fact that I'm talking about the feel of a book. I'm not a big reader, but I just found myself like page after page looking at the beautiful like pictures that just jump out at you. I hope this book blesses you as much as it has me, and I just encourage you to pick it up and enjoy it. Order your copy of Anchored today. Hey, this is Joseph Prince. I hope you've been blessed by what you've just watched. If you have missed any of this week's episodes or want to catch today's program again, you can head over to josephprince.tv, where you can enjoy all of this week's episodes and access other free content 24 hours a day, 7 days a week, anytime, anywhere. God bless you, and I'll see you again soon. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.